Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a 22ª rodada do Brasileirão. Uma rodada que prova de que quase ninguém quer ser líder, né? Porque a diferença entre o primeiro e o oitavo agora está em 5 pontos. Isso mesmo, 5 pontos apenas. O campeonato está mais equilibrado do que nunca, né? A gente vê assim, os times quando podem abrir na liderança da vantagem, empata. Quando pode assumir a liderança, perde. Aí, quando menos espera, vence. É uma coisa maluca que está esse Campeonato Brasileiro. No momento, 22ª rodada, o time com mais vitórias é o Atlético Mineiro com apenas 12, ou seja, 12 vitórias e 10 partidas sem vitórias. Então, assim, é muita coisa que os times estão tropeçando, né? Muitos jogos que os times estão tropeçando. Para você ter uma ideia, o Flamengo, né, já tropeçou assim, teve 6 empates e 5 derrotas, né? São 11 partidas sem vencer. No ano passado, na temporada com o Jorge Jesus, foram 6 empates e 4 derrotas. Ou seja, o Flamengo já não é mais capaz de igualar a campanha do ano passado. Aí tem gente falando, não, o Torrente é bom como Jesus, né? Ah, eu não consigo acreditar nisso. O elenco ainda é melhor do que o do ano passado. Então, é uma situação realmente diferente essa temporada. Então vamos aqui falar, houve muita coisa que aconteceu, muitos jogos importantes envolvendo os times lá de cima. O primeiro jogo que aconteceu na rodada foi de Red Bull Bragantino e Bahia. E num surpreendente 4-0 para o Red Bull Bragantino. O Marcelo Barbieri tentando engrenar esse time no momento, né? Tá bem melhor que o do Felipe Conceição, sejamos justos, né? O início do campeonato do Bragantino foi pavoroso. E eu agradeço o Bragantino por ter um pouco de paciência com o técnico, né? Eu acho que parecia que seria mais uma passagem curta, mas não, até agora ele está aguentando bem no cargo e teve uma grande vitória sobre o Bahia. Um tático enorme sobre o Mano Menezes. 4-0, uma vitória maiúscula do Red Bull Bragantino para sair da zona de rebaixamento. Outra grande vitória foi a do Atlético Paranaense sobre o Santos. Quarta vitória do Atlético Paranaense em sequência. É a maior sequência no campeonato. Autuori Feeling chegando, né? Agora tá o Autuori nível Libertadores de 2005, né? Que é em São Paulo, que jogava bem. O Autuori, que é um técnico muito inteligente. Esse pessoal não pode desmerecer o cara. É um bom treinador e tem agora feito um trabalho muito positivo no Atlético Paranaense. E, se não me engano, ele nem veio para ser treinador, mas na situação que o time se enfiou, ele acabou virando treinador e tá indo muito bem até agora. O time tá jogando bem, tá conseguindo contra-atacar com muita eficiência e se defender muito melhor. E já são 4 vitórias seguidas que fez o time sair da zona de rebaixamento para a 9ª posição neste momento. Então, assim, é uma grande sequência. A gente vê que uma grande sequência pode ser a diferença de lutar lá embaixo para ir para a parte de cima da tabela. Então, o Autuori, na minha opinião, como dizer, o grande diferencial desse Atlético Paranaense até esse momento fez o time saltar de patamar. O Atlético Paranaense agora mais para a parte de cima da tabela, afugentando o fantasma da Série B. E o Santos acaba perdendo uma boa chance de se aproximar mais na liderança do campeonato. Com uma vitória, ele estaria no G4 agora, neste momento. E a gente também teve Flamengo e Coritiba. O Flamengo um festival de gols perdidos, principalmente por parte de Bruno Henrique, perdeu 5 chances claras de gols. Eu vi uma coisa que eu nunca vi no SofaScore. O Bruno Henrique marcou um gol, mas por ele ter perdido as 5 chances, ele teve uma nota 6.2, uma nota baixa, uma nota muito fraca. Então, assim, a quantidade de gols que o Flamengo perdeu contra esse Curitiba mal treinado, desse treinador ruim, que é o Rodrigo Santana, ninguém me coloca na minha cabeça que esse cara é um bom treinador, ainda mais pelo trabalho do Atlético que ele fez ano passado, que foi pavoroso. Mas o fato é que o Flamengo tem tanta chance para fazer uma goleada histórica e não aproveitou. E acabou num 3-1, ainda tomando um gol no contra-ataque, que isso é um negócio que tem que ser levado com atenção, a sério. Esse é o tipo de gol assim, que você não pode subestimar. É tipo, lembrando umas coisas, Mundial de 2012, né, em que o Chelsea vence o Monterrey por 3-1, mas toma um gol no contra-ataque, que lembrou um pouco a jogada que sofreram na final contra o Corinthians. Então, assim, óbvio que o gol do Corinthians foi uma bagunça enorme, mas o Flamengo tem que tomar atenção um pouco dessas falhas que levaram o gol, ainda mais contra um oponente tão fraco, que neste momento, assim, talvez só não seja pior que o Goiás, né? Que o Goiás fez um esforço enorme para ser o pior time desse Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, uma vitória do Flamengo importante. O Flamengo empata na liderança, mas não é o líder pelo número de vitórias do Atlético. Vamos lembrar que o Flamengo não pode mais igualar a campanha do Jorge Jesus, como eu disse antes, e ainda não liderou nenhuma rodada entre as 22 desse Campeonato Brasileiro. É um número assim que deixa bastante a desejar. O Flamengo, na minha opinião, não vem superando as expectativas ou estando nas expectativas. Está abaixo das expectativas dessa temporada. A gente também teve Goiás e Palmeiras, um resultado surpreendente, 1-0 para o Goiás.
O Goiás, que assim, é a primeira vitória do Whindersson Moreira no cargo do time, né? Assim, demorou muito para vencer e nem foi mérito dele, né? O Palmeiras estava com a menos, ainda teve grandes chances mesmo com a menos. Aí num chute de fora da área, um belo gol, o Goiás acabou vencendo a partida. Mas não é que foi mérito do Whindersson. Demorou mais de 10 jogos para ele conseguir a primeira vitória e para superar a pontuação do Thiago Largue, que ele tinha feito nos últimos 3 jogos dele no comando. Então é um trabalho, na minha opinião, que não é bom do Whindersson Moreira. Mas a questão é que no Goiás é difícil fazer um trabalho bom, já que quando você pede relatório de desempenho, quando você pede pontualidade, eles te demitem. Foi o que aconteceu com o Thiago Largue. E o Palmeiras perdeu uma boa chance, né? Porque o jogo contra o Lanterna é para você tentar capitalizar e marcar os pontos. Se o Palmeiras tivesse vencido esse jogo, ele estava com 37, com um jogo a menos. Então, assim, 37 com um jogo a menos dos dois líderes, ele seria basicamente um líder virtual, talvez, que se vencesse outra partida, do jeito que vinha jogando bem, estaria com 40 pontos com 22 jogos. Mas não, perde uma grande chance contra o Lanterna do campeonato. E ainda mais a expulsão daquela, não dá para fechar os olhos. Uma indisciplina em campo não pode acontecer. Então, assim, o Palmeiras perde uma boa chance de avançar no Campeonato Brasileiro, porque esse tipo de derrota é inaceitável. Tivemos também Ceará e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro sofrendo muito com a Covid-19, muitos desfalques, tá tendo que improvisar muito elenco. O Dilan Borreiro, que na minha opinião foi até expulso injustamente, acho que aquele movimento sim, ele acerta o cotovelo no rosto, mas não é um movimento assim proposital, eu acho que é um movimento natural. Poderia ser de um amarelo, mas vermelho eu acho que o Rafael Claus exagerou. Eu até hoje não entendo porque acho o Rafael Claus o melhor árbitro do Brasil, visto com aquela arbitragem pavorosa que ele fez em Argentina e Paraguai, foi uma coisa horrenda, né? Assim, se ele é o melhor árbitro do Brasil, prova porque o futebol brasileiro é essa porcaria às vezes, mas o fato é que assim, eu achei aquela expulsão pocada, mas viu que o Dilan, que é um jogador que normalmente é ponta, tava tendo que ser improvisado de volante, e ele tava jogando bem lá, né? Isso que surpreendeu. O Atlético foi todo remendado, começou vencendo, mas ainda tem falhas defensivas que são tristes, assim, a transição do ataque para a defesa do Atlético se não é a pior, é uma das piores do Campeonato Brasileiro, que assim, o time do São Paulo tem um defeito, isso acontece em quase todos os seus trabalhos, que ele quer atacar a qualquer custo e assim, quando na hora de se defender, ele fica muito vulnerável a contra-ataques, porque as linhas estão muito adiantadas. Você não pode fazer isso sempre. Se você fica vulnerável ao time adversário, o atacar sempre não vai ser sempre eficiente. Você vai ter que produzir uma quantidade muito grande de gols para conter o número de gols que você vai sofrer. E a defesa do Atlético esse ano tá bem ruim nesse sentido. Não é falta de bons nomes. O Hever é um bom zagueiro, o Júnior Alonso é um baita zagueiro, tem o Guilherme Arana, o Guga não é lá essas grandes coisas, mas dá para fazer coisa melhor do que isso. O Atlético é uma das piores defesas do campeonato até esse momento. Teve um expulso, na meu ver, injustamente, mas no contra-ataque o Keno sofreu um pênalti, né? Se não me engano foi o Keno que sofreu, e ele conseguiu converter o pênalti e empatar o jogo. O Atlético até brigou por uma vitória no finalzinho, mesmo com a menos, mas acabou no 2-2 e garantiu pelo menos a liderança por mais uma rodada, né? Já que o número de vitórias do Atlético é maior, estão empatados com o Flamengo, mas o critério de desempate está na frente. O São Paulo e Vasco se enfrentaram. O São Paulo ele poderia se tornar quase líder, né? Ele ainda perderia pelo critério de desempate, mas teve a grande chance de empatar na liderança com 3 jogos a menos. Aí poderia abrir 9 de vantagem, que seria uma coisa absurda, né? Lembrando que os 3 jogos que o São Paulo tem para acabar com esse número de jogos abaixo que ele tem, né? Ele tem 3 jogos a menos que os líderes, são contra times da parte de baixo da tabela. Então, assim, é uma grande chance do São Paulo somar bons pontos. E o São Paulo não conseguiu aproveitar. Tecnicamente, o Vasco jogou melhor no primeiro tempo e o São Paulo só sai com um empate porque há uma falha medonha na defesa, né? E o São Paulo perdeu uma boa chance, assim, de estar com seus 39 pontos, começar a colocar pressão nos adversários, que faz eles oscilarem ainda mais. No final, o São Paulo se complicou um pouquinho ainda é um time que tem um pouco de vantagem nessa briga do Brasileirão, mas o fato é que é um tipo de pontos que não pode deixar escapar, ainda mais contra um oponente que estava muito desfalcado. O Vasco do Sapinto não tinha o Benítez, não tinha o Thales Magno, jogadores de qualidade que elevam o nível do ataque, e mesmo assim o time do Vasco abriu o placar, foi mais efetivo no ataque. O São Paulo teve muita pouca criatividade e acabou empatando, 2 pontos perdidos. Por um lado, o Vasco mostrou muito mais organização, né? O Sapinto mostra que tem boas ideias e tomara que tenha o tempo para executá-las. Eu acho que se ele conseguir colocar o time do Vasco nos eixos, ele pode conseguir uma boa arrancada para levar o time mais para o meio da tabela. É um time que tem um elenco capaz de levar o time ali para o meio de tabela para frente. Eu não acho que é um time para lutar para não cair. A gente também teve Botafogo e Fortaleza. Olha,
Botafogo deve estar orando pro Ramon Dias sair logo do seu atestado médico, né? Porque no momento ele teve os problemas de saúde, não pôde assumir. E o Botafogo, seu auxiliar, está sofrendo muito, né? Enquanto é o penúltimo colocado do campeonato, né? Eu acho que ser último seria que ser um esforço enorme, já que o Goiás quase não pontua. Mas o Botafogo faz um campeonato pavoroso, né? E esse será o terceiro técnico até agora na temporada. Foi o Autuori, depois foi o Lazzaroni, ficou muito pouco tempo. E agora vai atrás do Ramon Dias, esperando que o Ramon Dias consiga consertar esse time que está um grande desastre. E o elenco também não é tão ruim, assim como o Vasco não era para estar lutando para cair. Para não cair. Então, assim, o Botafogo vem impressionando por quanto está jogando mal e acaba perdendo por Fortaleza, que o Marcelo Chamusca, começando seus trabalhos também, consegue uma vitória importante fora de casa, que mantém o time um pouco mais para a parte de cima da tabela. Internacional e Fluminense jogaram, né? O Abel Braga, já estou sentindo pena dele, né? O time até começou ganhando, mas o Fluminense do Odair Helma conseguiu a virada. E o Fluminense até agora a grande surpresa positiva da temporada. Esse ano passado lutou para não cair, esse ano está lutando na parte de cima da tabela, está no pelotão da frente e até agora tem uma pontuação de 35, se não me falha a memória. Então ele está 4 pontos da liderança. É um campeonato impressionante do Fluminense até agora. Então, assim, eu estou impressionado realmente com o trabalho do Odair Helma. Eu não esperava o Fluminense tão bem na tabela. O Internacional começa a ter suas quedas. Parece que vai ser difícil se manter na parte de cima da tabela, né? A quebra do trabalho do Cudê foi algo realmente bem prejudicial. O Cudê agora vai para o Celta de Vigo, né? Enquanto o Abel Braga, que a gente sabe, assim, ganhou Libertadores, tem um currículo legal, mas a gente sabe que está ultrapassado e não está conseguindo render os resultados que rendia antes, na época do seu auge. E acaba que o Internacional começa a cair de produção. Tivemos também Corinthians e Grêmio. Corinthians bravamente segurando o empate com 2 jogadores a menos, né? Assim, teve o Otero expulso, tudo isso, muita gente criticando a arbitragem. E o Grêmio teve a incompetência de não conseguir fazer gols em um time com 2 jogadores a menos. O Corinthians conseguiu segurar e até ameaçar em certos momentos com 2 jogadores a menos, que é inaceitável. E acaba que sendo um resultado que sai bom para o Corinthians pelas circunstâncias e péssimo para o Grêmio, né? Porque o Grêmio estava numa boa arrancada no Campeonato Brasileiro e se tivesse feito seus 3 pontos, né, ele estaria agora com 36 na 4ª posição, né? Empatado com o Internacional, ele estaria em 5º, né, pelos critérios de desempate, ele estaria atrás. Mas o fato é que o Grêmio estaria melhor na tabela, né, e teria uma sequência muito positiva com a moral lá em cima. E um empate contra um time que tem 2 jogadores a menos e algo que deixa um negócio bem para baixo a moral do time, abaixa um pouquinho a moral. Então, assim, poderia ter sido um bom resultado para o Grêmio, acaba sendo um resultado um pouco negativo pelas circunstâncias. Então, um 0-0 não ajuda o Grêmio e o Corinthians sai um pouco melhor pela circunstância do jogo. O Sport acabou perdendo para o Atlético Goianiense hoje, né, a partida que encerrou a rodada, e o Sport, assim, aquele negócio, o time do Jair Ventura foi o time golfinho, tava lá em cima só para fazer uma graça. O golfinho é isso, né? Vai lá em cima, faz uma graça e desce. Então, é uma coisa, assim, cômica achar que o Jair Ventura ia levar esse time para a parte de cima da tabela. O Sport já está voltando lá para baixo. Atlético Goianiense consegue uma boa vitória, né? É um time que estava um pouco em queda desde a saída do Wagner Mancini, mas agora consegue se recuperar um pouco. O Sport, que estava lá para cima, agora está na 15ª posição. E lembrando que Ceará e Vasco, que estão atrás dele, tem um jogo a menos. Como é que fica a classificação do Campeonato Brasileiro após essa rodada? Em primeiro lugar, o Atlético Mineiro com 22 jogos com 39 pontos. Flamengo é o segundo com 22 jogos, 39 pontos. São Paulo é o terceiro com 19 jogos, 37 pontos. Internacional é o quarto com 22 jogos, 36 pontos. Fluminense é o quinto com 22 jogos, 35 pontos. Palmeiras é o sexto com 21 jogos, 34 pontos. O Santos é o sétimo com 22 jogos, 34 pontos. O Grêmio é o oitavo com 21 jogos, 34 pontos, com uma diferença de 5 pontos entre o primeiro e o oitavo. O Atlético Paranaense é o nono com 22 jogos, 28 pontos. O Bahia é o décimo com 22 jogos e 28 pontos. Fortaleza é o 11º com 22 jogos e 28 pontos. O Atlético Goianiense é o 12º com 22 jogos e 27 pontos. O Bragantino é o 22º é o 13º com 22 jogos e 26 pontos. Desculpa trocar algumas vezes aqui, né? O Atlético Goianiense 12º, o Bragantino 13º, né? O Corinthians é o 14º com 22 jogos e 26 pontos. Sport Recife é o 15º com 22 jogos e 25 pontos. Ceará é o 16º com 21 jogos e 25 pontos. Na zona de abaixamento, o Vasco em 17º com 21 jogos e 24 pontos. O Coritiba é o 18º com 22 jogos e 20 pontos. O Botafogo é o 19º com 21 jogos e 20 pontos. E o Goiás é o 20º com 20 jogos e 15 pontos. Né? Uma pontuação
meio horrível do Goiás até agora, mesmo com a vitória. O Goiás estava com apenas 12 pontos, né? Olha só que campeonato, né? O artilheiro do campeonato é o Thiago Galhardo com 15, Marinho com 12 é o segundo e o Claudinho do Red Bull Bragantino é o terceiro com 10. Nas assistências, Giovanni Augusto do Curitiba com 5, Thiago Galhardo com 5 e o Maurício Isla do Flamengo com 5. As melhores equipes em questões de ataque é Atlético Mineiro com 39 gols, Flamengo com 37 e o Internacional com 33. As melhores defesas são São Paulo com 18, Grêmio com 19, Fortaleza com 20. Esses são os melhores ataques e melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas, comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Desculpe minha confusão algumas horas do vídeo, mas acontece com vídeos tão longos. É um pouco mais à tarde da noite. Às vezes o raciocínio não fica muito bom, né? Então, muito obrigado, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.